Olá, eu sou Wilde Barreto. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da União dos Municípios da Bahia. Hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial, o Dr. Jaime Cruz, que é especialista em direito tributário e vai conversar com a gente sobre uma série de assuntos ligados à questão previdenciária dos municípios. Como vai, Dr. Jaime? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Wilde, eu que agradeço o convite. Queria parabenizar, inclusive, a UPB pela iniciativa, porque é mais uma alternativa de chegar aos municípios com informação de qualidade, e estou aqui à sua disposição para a gente debater esse tema, que hoje eu diria que é o tema mais palpitante do direito municipal. Os prefeitos estão muito preocupados com essa situação, mas vamos lá, eu estou aqui à sua disposição. Começando, doutor Jaime, por uma situação que a gente tem vivido nos últimos dias para os nossos prefeitos. Eu posso dizer até que é uma montanha-russa, porque a gente teve a mobilização intensa da UPB, com a pauta que nasceu aqui na Bahia, e o senador Ângelo Coronel conseguiu, aí, como relator da desoneração da folha dos 17 setores da economia, incluir, então, os municípios por meio de um pedido do nosso presidente da UPB, o prefeito Quinho. Daí, com a mobilização da UPB, a gente conseguiu a aprovação na Câmara, no Senado. Essa medida foi, então, a sanção presidencial, o presidente vetou. No veto do presidente, o Congresso derrubou. Da derrubada do veto veio, então, uma medida provisória, uma nova investida do governo para derrubar a medida. A medida provisória do governo caducou, então a desoneração passou a valer desde janeiro deste ano, e muito satisfeitos os prefeitos estavam, até que veio uma judicialização. Então, uma cautelar que foi dada pelo ministro Zanin do Supremo Tribunal Federal, que derrubou aí essa medida. Então, diante dessa situação, como é que o senhor avalia esse momento dos municípios? Wilde, a desoneração, ela hoje é essencial para os municípios, porque ela garante um equilíbrio fiscal e principalmente financeiro. A gente tem que reconhecer que o papel da UPB nesse ponto ele foi fundamental. Aqui nasceu a proposta de desoneração e foi a partir daqui que realmente ela começou a ganhar força. Muitos incrédulos no início, muitos sem acreditar que isso seria viável, até que conseguimos, em 1º de janeiro desse ano, tornar esse sonho viável. Agora, o que é que vem acontecendo? Vem a resistência. Automaticamente, quando a gente desonera a folha, a gente tira do governo federal a percepção dessa receita. E não podemos pensar que o governo federal não irá reagir. E essa reação veio, em último momento agora, como você bem citou, através de uma liminar do STF. E essa liminar hoje no STF, ela encontra-se válida, ela foi proferida em 26 de abril, e a partir dessa data, nós temos hoje uma alíquota de 20% para os municípios. A gente precisa introduzir esse assunto, dizendo também, doutor Jaime, da importância aí dos municípios terem retomado a sua capacidade fiscal financeira. Porque ao longo do tempo, eu acho que uma alíquota pesada, como os municípios pagam hoje, né, de 20%, que chega a 22,5% por conta dos impostos, o município hoje ele é taxado como se a empresa fosse, como se visasse lucro, sendo que são entes federados que prestam serviço à sociedade, que poderiam aí ter um regime diferenciado de contribuição. Como é que o senhor vê desse ponto de vista e essa necessidade, de fato, de a gente ter um olhar diferenciado com os municípios? Wilde, eu costumo sempre dizer, e até citando diversos gestores quando defendem essa bandeira, as pessoas moram nos municípios. É lá que nós temos a prestação dos serviços essenciais. A escola, a saúde, a segurança, o bem-estar, a infraestrutura, tudo acontece nos municípios. E num dado momento, quando a gente tem numa região norte e nordeste, onde a gente tem uma pobreza muito marcante, onde tem pequenos municípios que vivem assolados pelos eventos climáticos, seja pela seca ou por vezes até por chuva abundante, é necessário que essa prefeitura ela consiga de alguma forma gerar receita no município, para permitir que um comércio tenha uma certa liquidez, para permitir que circule dinheiro na cidade. Então, dessa forma, é necessário que você tenha um olhar diferenciado. E o mínimo que o governo federal poderia fazer nesse caso é diminuir essa alíquota, porque uma redução de 20% para 8% é nada mais do que uma questão de justiça fiscal. Nós não estamos falando de renúncia de receita, nós não estamos falando necessariamente de preocupado como vai prover o sistema de seguridade previdenciária. Existem 1000 outras formas do governo federal captar receitas. E essa é a prova viva. O governo federal bate recordes e mais recordes atualmente na arrecadação de receitas de impostos e contribuições. Mas por que sacrificar, então, os municípios, se é onde provém os serviços públicos essenciais? Então, eu diria que essa redução ela é essencial.
Sem essa redução, nós teremos dificuldades, os municípios terão dificuldades de cumprir as metas fiscais e, principalmente, de fechar o mandato eletivo que se aproxima no final do ano. Eu acredito também, doutor Jaime, que o governo federal tem tido uma mão única, não é uma mão de via dupla aí, porque aos municípios, ao longo dos últimos anos, o governo federal tem imposto uma série de programas federais que os municípios precisam cumprir, têm que cumprir, e para executar esses programas federais é necessário contratar mão de obra. Então, a partir do momento que se tem o CRAS, o CREAS, o Bolsa Família, e a PSF, que é uma grande despesa para o município, a partir do momento que a gente tem que executar esses programas, as prefeituras precisam contratar. E essa contratação custa muito caro. Essa contratação tirou dos municípios a capacidade de investir com recursos próprios em saúde, em educação, em infraestrutura. Hoje, na Bahia, não se faz infraestrutura nos municípios sem emenda ou convênio, porque os municípios não têm recursos próprios, que são investidos hoje, em grande parte, na folha de pessoal. Aí o senhor me falou há pouco sobre o fato de também ser o item que mais reprova contas. Como a gente pode também falar sobre esse alívio que seria a desoneração diante das contas? Wilde, você mais uma vez foi muito perfeito nas suas colocações. Observe o seguinte, o governo federal estabelece programas, estabelece pisos e tem a justificativa de dizer que está repassando o recurso. Acontece que o recurso nunca é suficiente para cobrir as despesas daquele serviço ou daquela contratação de pessoal. Só que, automaticamente, quando o governo federal se preocupa em fazer o repasse dos recursos, ele esquece que, agregado a isso, vem as vantagens e direitos decorrentes de um eventual plano de carreira que exista no município e, inclusive, os encargos sociais decorrentes daquela contratação. Hoje, há um recolhimento impreterível, se a alíquota retornar para 20%, como de fato hoje está acontecendo, um recolhimento de 22%, que é quando você pega os 20% da cota patronal mais 2% da alíquota RAT. Então, é excessivamente oneroso para os municípios. É excessivamente oneroso. Então, é muito difícil conseguir fechar as contas. E hoje nós estamos caminhando para o último ano, quer dizer, nós já estamos no último ano de mandato. Nós temos hoje todo o prefeito que for sair, que for entregar o mandato em 31 de dezembro de 2024, ainda que seja no caso de reeleição, ele não pode deixar despesa para a próxima gestão. E isso necessita que ele tenha o quê? Saúde financeira para cumprir com os compromissos que foram contraídos pelo município. Então, é uma situação extremamente delicada. Nós tivemos um primeiro quadrimestre que tiveram boas receitas e automaticamente uma redução da despesa pessoal, que foi justamente a questão da alíquota patronal. Isso ajudou a promover um equilíbrio no caixa. Só que agora a gente tem uma queda de receita e um aumento de despesa. Essa conta não fecha. E essa conta não fechando, isso vai implicar diretamente na vida pessoal do gestor. Por que eu te digo isso? Porque quando ele tiver uma conta rejeitada por ter descumprido a lei de ressalado fiscal, variavelmente ele vai ter a conta rejeitada, ele pode ter uma repercussão na sua vida eleitoral, tornando-se possivelmente inelegível, e mais, hoje a gente tem observado que o Ministério Público tem ingressado com ações penais contra os gestores por não ter cumprido a lei de ressalado fiscal. Então a gente sai de um cenário em que o gestor tenta dar o seu melhor para o público, tentando colaborar com a sua cidade, mas que por uma medida do governo federal, que nesse caso, como você definiu, de mão única, é uma via extremamente egoísta, ele automaticamente inviabiliza uma gestão e ainda traz repercussões na vida pessoal, na esfera de direito do próprio prefeito. É o CPF. Nesse caso aqui, gente, a gente está lidando com o CPF de 404 dos 417 prefeitos da Bahia, né? Porque essa medida, os 8%, ele seria válido para os municípios que tinham abaixo de 156 mil habitantes, o que equivale a 404 municípios baianos. É uma lei que foi muito importante para a Bahia e que esse recorte aí vai na maioria dos municípios baianos, que são municípios pequenos. Sim. E como é que a gente pode também, doutor, orientar esses prefeitos a partir deste momento em que a gente está passando por a situação da lei que se suspende ou que continua, porque a gente não sabe os próximos passos dessa situação? Justamente de virtude dessa questão, dessa zona cinzenta, dessa insegurança jurídica, eu tenho recebido, por exemplo, muitas provocações dos gestores de como vai ficar. Como será o recolhimento da competência abril, que ocorrerá 20 de maio? Eu vou recolher ainda sobre a desoneração, 8%, ou o recolhimento será sobre 20%? Essa indefinição ela foi aclarada ontem através de uma comunicação oficial da Receita Federal. A Receita Federal do Brasil ela foi implacável em dizer o seguinte, a liminar saiu dia 26 de abril, como a obrigação só tem que recolher em 20 de maio, então está suspensa a legislação,
Então, deverá os municípios, a partir da competência seguinte, que seria o recolhimento em 20 de maio, efetuar sobre os 20%. Então, o cenário que nós temos hoje posto realmente não é o mais desejável. É uma situação muito delicada, porque os municípios vão sair numa virada de chave de desoneração de 8% para 20%. E o que é pior, sem qualquer tipo de prévio aviso. Sim. Quando você tem uma expectativa, quando você tem uma programação dizendo, você só vai ter isso aqui até tal data, você se programa financeiramente, você se organiza internamente. Porque por mais que tratemos de recursos públicos, a gente precisa entender que tem que existir uma programação financeira. O orçamento fiscal está lá para atender isso. Então, se você não permite ao gestor ter uma programação, você desequilibra aquilo ali, você impede que a roda continue girando, e onde é que isso irá refletir? Nos serviços essenciais. Certamente haverão cortes, haverão demissões, e isso vai fazer com que o quê? A pessoa que mora no município sofra esses impactos. É importante a gente dizer também, doutor Jaime, que a UPB ela se mobilizou de imediato. Na segunda-feira, logo após a liminar, que saiu, acho que se não me engano, numa sexta, o presidente na quinta. O presidente, na segunda-feira, já estava, o presidente Kinel, em Brasília, se reuniu com o governo, com o secretário de Assuntos Federativos, André Siciliano, se reuniu também com o presidente do Senado, foi recebido na casa oficial do presidente do Senado, e lá conversou com o Rodrigo Pacheco sobre a situação e a importância dessa conversa. A gente percebeu nesse diálogo, onde estava presente, e o presidente Rodrigo Pacheco disse que foi surpreendido pela medida. E a gente percebe aí que tem uma queda de braço também na relação entre o governo federal e o Congresso. E nesse processo, o Rodrigo Pacheco disse que se mexeu em questões muito caras para o Congresso Nacional, que era essa relação com os municípios. E ele disse que se não for possível socorrer municípios, socorrer a prefeitos, para que serve a política? Serve para quê? Para ajudar o mercado financeiro, ajudando o mercado financeiro, que o Brasil vai ser ajudado? Eu creio que não, né? Exatamente. Eu tenho acompanhado, inclusive, toda essa movimentação da UPB, acompanhado de perto, e tiro o chapéu. De fato, o que a gente observa é que essa medida de exoneração, ela atinge hoje 95% dos municípios brasileiros. Se nós tivéssemos a capacidade de juntar os 5 mil prefeitos e for a Brasília e reivindicar isso, eu acho que nós teríamos uma chance de êxito muito maior. Porque nós estamos observando hoje o quê? Quinhão, presidente da UPB, é quem está mobilizado, é quem está empenhado, como você falou. A liminar saiu no dia, cerca de horas depois, dias depois, o presidente já estava lá tentando mobilizar e entender do Congresso. E aí, nessa quebra de braço entre Congresso e Executivo, quem é que está sendo, digamos assim, punido nessa relação? Quem está sofrendo com essa relação? São os municípios. E a gente está numa discussão que chega a envolver egos. Por quê? Nós temos uma situação que o Congresso não foi respeitado, porque ele teve uma lei aprovada, promulgada, derrubada o veto do Congresso, ou derrubada o veto do presidente, e que isso foi contrariado, isso foi desrespeitado. Eu só consigo enxergar essa medida do governo como um instrumento de pressão. Que instrumento de pressão? O governo federal, quando ele editou aquela medida provisória 1042, que revogou a desoneração, estabelecendo que um prazo seria só até agora, até abril, ele automaticamente destrinchou aquilo ali, e para os municípios ele fez uma proposta. A proposta dele seria o seguinte: 14% em 2024, 16% em 25%, 18% em 26%, e retornaria em 2020, em 2027 com 20%. Isso limitado aos municípios com menos de 50 mil habitantes. Os com mais de 50 mil habitantes, de imediato, o valor voltaria a vigorar. Perfeito. E ele ainda fez pior, porque não apenas colocando o critério de 50 mil habitantes, ele ainda estabeleceu que, para os municípios gozarem desse benefício, ele tem que ter uma renda per capita de 3 mil e poucos reais por pessoa, e não pode ter um único débito com a Previdência Social. Ou seja, se um município tiver dificuldade de honrar uma obrigação previdenciária do mês e ficar faltando ali R$1.000, na alíquota do mês seguinte, ele não se beneficiaria da desoneração. Então, é uma questão perversa que, na realidade, a gente faria o quê? Um filtro negativo. Nós sairíamos de 95% dos municípios contemplados para cerca de 50%. Ou seja, você, só nessa primeira leva, você tiraria e reduziria a metade dos municípios beneficiados por isso. O impacto disso seria astronômico, porque isso, na Bahia principalmente, seria um reflexo extremamente negativo, porque boa parte dos municípios seriam cortados por não preencher esses requisitos. Nós sabemos que temos um estado pobre, um estado que necessita, que os municípios precisam da estrutura da máquina municipal para poder fazer as coisas funcionar, então automaticamente você teria um reflexo direto. Então isso seria muito negativo.
Contrapondo a isso, a gente tem o movimento municipalista que tem uma proposta de emenda à emenda constitucional 66, né? A PEC, né? A PEC 66, que traz aí não só a desoneração, né? Que a desoneração entra agora como emenda, mas que já tem aí também precatórios, o parcelamento do débito previdenciário, né? Como é que o senhor acredita que deve tramitar nos próximos dias essa proposta em Brasília? Pronto. Uma alternativa que está tentando ser construída para isso nós tínhamos a PEC 66, que ela tramitava essencialmente com 2 pautas. Precatório, que seria justamente estabelecer uma limitação, que é um outro gargalo que os municípios vivem hoje, com relação aos sequestros e pagamentos de precatórios, e também com relação à possibilidade de reabertura no parcelamento previdenciário, que é outro calo, digamos assim, é outro calo que bate no pé do prefeito hoje. Por que eu te digo isso? Nós tivemos um parcelamento especial que encerrou o prazo de adesão em junho de 2022. Só que esse parcelamento, diferente dos outros, apesar de estabelecer um prazo maior de 240 meses, ele não estabeleceu um limite de parcela. Ele não tinha um indexador, por conta desse indexador, boa parte da receita dos municípios estava sendo comprometida com parcelamento. Isso. Alguns municípios até aderiram ao parcelamento e desistiram ao longo do processo porque viram que não tinham capacidade financeira ou deixava a saúde, a coleta de lixo e os serviços básicos de lado ou pagava aí a dívida previdenciária. Perfeito. E é justamente sobre esse cenário que a gente gosta também de trazer um alerta. Porque, novamente, estamos se discutindo a reabertura de um parcelamento especial, só que foi retirado dele o limitador de 1%. Então, nós estamos apenas reeditando um cenário de 2022 que vamos ter o mesmo resultado. Não adianta pensarmos que fazendo as mesmas coisas, o resultado será diferente. Então, com relação específica ao parcelamento, é preciso discutir essa limitação. Se nós não tivermos um indexador, um limitador de 1% da RCL, como era proposto inicialmente, a gente vai chover no molhado. Vamos ter as mesmas consequências. E um assunto que liga ao outro, porque se essa dívida existe, é porque a alíquota é impagável. Exatamente. Se eu tenho uma alíquota que é impagável, a dívida, então, a gente nem calcula. Tem também a proposta do encontro de contas, até porque não se sabe hoje, de fato, quantos municípios devem, e a Previdência, quanto que tem aí para pagar esse saldo, é muito ainda desconhecido. Sim. E justamente voltando à questão da PEC, é justamente pelo esse fato que, como ela teve uma tramitação rápida e já foi aprovada na CCJ, houve uma emenda do senador Alessandro Molon, a pedido da CNM, justamente reforçando um pedido ao PB, justamente no sentido de que vamos tentar, então, transformar essa matéria em constitucional. Vamos dar caráter constitucional a essa matéria. E aí foi apresentado um substitutivo para poder tentar, dentro dessa PEC, aprovar essa questão da desoneração da folha de uma forma definitiva. Porque, dessa forma, acredita-se que podemos ter uma situação jurídica muito mais estabilizadas e não vivendo naquela montanha-russa, como você bem definiu. Nesse cenário, através de uma PEC, também a PEC não prevê aí o Planalto tendo que opinar, tendo que sancionar, né, o presidente da República. Uma PEC ela é promulgada, então o Congresso acredita que teria mais poder através disso, mas apesar desse poder, a gente não acredita que será construído sem também uma negociação com o governo, é isso? Acredito que sim. Até porque a gente tira o poder executivo do processo legislativo, mas a gente tem que lembrar de um outro figurante no cenário nacional, que é justamente o Supremo Tribunal Federal. Porque o poder executivo ele não terá o poder de veto sobre a PEC, mas ele poderá provocar novamente o Supremo Tribunal Federal sobre a mesma justificativa agora e dizer que aquela PEC não está alinhada com o dispositivo constitucional já existente. Então, a gente está, digamos que, matando um leão por dia. A gente está tendo que dar passos a cada dia. A cada dia a gente vai sofrendo e vai vivendo a expectativa. Nos próximos dias a gente tem aí uma sessão especial no Senado Federal, que, a pedido do presidente Quinho, ao presidente Rodrigo Pacheco, por uma ajuda, um apoio aos municípios nesse sentido. O presidente Pacheco determinou uma sessão de debates no Senado Federal para discutir sobre esse tema da desoneração e outros ligados aos municípios. Também agora no mês de maio nós temos a marcha dos prefeitos, a Marcha Brasília, que em defesa dos municípios, que a gente acredita que de fato será esse o principal tema desse ano, porque é o tema da vez, é o que a gente acredita que pode dar um alívio às contas públicas, não é isso? E um adendo, inclusive, não apenas a questão da audiência temática que vai ter dia 15, mas foi justamente por conta da provocação da UPB, pelo menos o Senado Federal, ele já ingressou com um recurso no STF, tentando derrubar, inclusive, essa liminar. Justamente está tentando trazer argumentos para poder mostrar para o ministro Cristiano Zanin de que aqueles argumentos do Congresso não prevalecem.
Até porque já existe precedente do STF dizendo que a prorrogação da desoneração é constitucional. Nesse caso, o senhor acredita que aquele pedido de vista do Luiz Fux, ele também foi ali providencial para que a gente pudesse dialogar mais sobre esse assunto? Diante do placar que a gente estava, eu diria que ele foi essencial, porque estávamos caminhando para uma confirmação de liminar, onde aguardaria uma eventual pauta de plenário que não saberíamos quando iria acontecer, e pelo menos é um tempo para poder maturar esse assunto e talvez trazer elementos novos para que possa mostrar ao ministro que, acredito que essa decisão se adequa não ao precedente que foi citado, mas sim a outros precedentes dizendo que era constitucional a prorrogação da desoneração da folha. O Senado também esperou que fosse ouvido antes de começar a votação. A votação se iniciou antes de ouvir. Iniciou antes. Até porque quando a liminar foi deferida, cerca de 1 ou 2 dias depois já abriu a votação virtual. E alguns ministros se anteciparam e simplesmente depositaram o voto de forma muito séria e muito rápida. Então, ou seja, é um cenário que essa suspensão, não apenas no âmbito do STF, mas também no âmbito do Congresso, vai permitir um tempo de maturação para que se possa discutir. Porque hoje o governo federal quer uma alíquota de 14%, uma alíquota de 20%, a CNM hoje já cogita uma alíquota de 14%, mas a gente tem uma discussão muito aberta. Uma discussão para tentar construir um denominador para ver se a gente consegue ter os olhos, principalmente, para os municípios, que são os mais afetados por essa situação. Então, doutor Jaime, a gente tem 2 situações aí fundamentais, né? Que a gente vem agora com uma decisão sobre a desoneração, dialogue sobre o parcelamento, que também é muito importante esse indexador, mas enquanto isso não acontece, a gente quer falar um pouco sobre bloqueios. A gente tem o município que ele tem uma dificuldade, que ele tem uma dívida previdenciária e que ele tem o parcelamento. Em algum momento ele pode sofrer bloqueio do FPE? Pode sim. E, inclusive, ele já está sofrendo. Qual é a realidade hoje dos municípios brasileiros e principalmente baianos? O ano 2023 ele foi um ano meio que de transição. Nós tivemos a implantação do E-Social, que foi em outubro, novembro de 2022. Então o ano 2023 veio com o E-Social. Naquele momento em que o município não tinha condição de pagar integralmente as suas obrigações previdenciárias do mês, a Receita Federal permitiu o parcelamento. Eu disse, eu aqui tinha que recolher R$500 mil, paguei 300 mil, esses 200 eu não consigo pagar. Eu requeria um parcelamento, parcelava em 60 vezes, estava tudo ok, permanecia-se regular, eu tinha certidão, não corria risco de bloqueio ou de retenção. Acontece que, para 1º de janeiro de 2024, a sistemática mudou. Assim que ocorreu a desoneração, na história do pensamento do caminho único do governo federal, a partir do momento que houve a redução da alíquota, também a Receita Federal mudou sua postura. Ela disse, a partir de agora eu não vou admitir mais parcelamento. O parcelamento somente será deferido depois de passado o período de retenção. Como isso funciona na prática? Da seguinte forma, se eu tinha 500 para pagar, só paguei 300, eu quero parcelar o 200. Só vai parcelar depois que eu tentar bloquear esse recurso na sua conta. Se eu não bloquear, ok, você parcela. Mas se eu bloquear, você não parcela. Só que normalmente a gente sabe que bloqueia. As retenções acontecem. Até porque o município tem receita de FPM dia 10, 20 e 30. Quando ele não bloqueia na cota do dia 10, ele bloqueia na cota do dia 20 ou no dia 30. Então, isso volta àquela história que a gente vivia em 2023 para trás. Qual é? A insegurança jurídica. Uma insegurança jurídica, uma insegurança financeira, porque não se sabe ao certo quando vai acontecer e se vai acontecer. Então, a Receita Federal hoje, para além dessa questão de deferimento dos parcelamentos, quando você tem uma divergência, ela não está mais deferindo parcelamento. Agora vai gerar bloqueios. E esses bloqueios já estavam acontecendo. Antes, os municípios tinham expectativa que sempre ia acontecer na cota do dia 10, que é aquela cota maior. Só que nós estamos deparando com situações que isso está acontecendo na cota do dia 30. E aqueles prefeitos que não estavam programados estão tendo dificuldade de pagar a folha. Porque o recurso do dia 30, usualmente, ordinariamente, é destinado ao pagamento da folha de pessoal. Só que se você chega lá no dia 30, vai recebendo a expectativa de receber e vem uma retenção da receita, fica complicado. E nós sabemos que é importante fazer uma distinção entre retenção e bloqueio. Quando a retenção ocorre, há o sequestro da verba, que é suficiente para poder pagar aquele débito. Quando acontece o bloqueio, quando o município, por exemplo, deixa 1, 2 parcelas de parcelamento sem pagar, o recurso fica inacessível. Ainda que você deva R$1 e tenha R$1 milhão de receita a receber, você não pode acessar aquele valor, enquanto você não regularizar a situação sobre o fisco ou simplesmente adotar uma medida judicial. Então, é uma situação muito delicada. Nós estamos aqui caminhando a passos largos para uma situação de crise novamente nos municípios. Aqueles 3 meses que aconteceram no início desse ano, de uma estabilidade, de uma, digamos assim, previsibilidade financeira orçamentária, ela está sumindo. Em Brasília, a gente já se fala em um colapso previdenciário dos municípios. Isso.
E isso, eu vou te dizer que a tendência é que aconteça de forma galopante. Se o Congresso não se mobilizar imediatamente para adotar uma medida, não vou dizer de retaliação, mas de resposta a essa atitude do governo, quem irá arcar com todo o ônus, com toda a consequência, serão os municípios. Será a base. E a gente pode dizer aí que assim, a gente está discutindo por um dinheiro que já não existe, porque é a dívida, volto a dizer, né? Os municípios não conseguem pagar. E um estudo feito pela UPB certa vez mostrou que os municípios conseguem pagar, em média, 7,5%. Desses 7,5% a gente chega aí à alíquota de 8%, então funcionaria muito bem. Sim. E os municípios estavam pagando, a gente teve até recentemente o anúncio de que um superávit previdenciário no Brasil no último trimestre, então a gente acredita que era possível sim manter essa alíquota, mas a gente precisa aí desse diálogo, dessa negociação agora do Congresso com o governo. Uma coisa é certa, Wilde. Nenhum prefeito deixa de recolher a previdência aos 22% porque quer. Nenhum prefeito deixa de fazê-lo. Tendo o recurso, ele vai fazer imediatamente e vai fazer no prazo certo. Acontece que, como você citou há pouco, a bola dividida, o prefeito tem que escolher, ou eu pago a previdência integral, ou eu vou pagar uma folha, ou eu vou pagar a folha de médicos, ou eu vou pagar a folha da educação. E esse é um problema, é falta de recursos. E aí dizer, é contratação excessiva? Não. Por vezes, o município já vem com uma estrutura de pessoal inchada dos próprios servidores efetivos. Então a gente vê que tem um impacto muito grande, então, aí na gestão dos municípios, porque se ele tem a dívida previdenciária e não está em dia com a receita, ele está impedido aí de contratualizar convênios e receber uma série de recursos para fazer obras importantes. Exatamente isso. A gente tem uma mania de pensar que o efeito previdenciário fiscal do município é tão somente no bloqueio ou na retenção do FPM. Só que o espectro dela é muito maior, o alcance dele é muito maior. Quando o município não está regular, quando ele não consegue obter a certidão de regularidade de tributos federais, ele não permite celebrar convênio com o Estado, convênio com a União, ele não permite realizar operações de crédito com instituições financeiras. Então você tem um engessamento. É como você bem ponderou, Wilde. Os municípios hoje, eles vivem vendendo almoço para poder pagar a janta. Isso é a realidade dos municípios. Investimento não tem condição de fazer com recurso próprio, salvo municípios que cabam no dedo de uma mão da região metropolitana, que tem situações muito específicas. Mas se você pegar hoje 90% dos municípios baianos, eles não têm condição de fazer investimento com recurso próprio. Então precisa sim de apoio de outros entes federados para poder conseguir celebrar esses convênios. Só que, por exemplo, a União ela diz, para eu te dar um convênio, você vai ter que estar regular com tributos federais. Você tenta regularizar, mas a União diz, ao invés de 8, você vai ter que pagar 20. Ao invés de você pagar 100, você vai ter que pagar agora 250. Então, é um ciclo vicioso, é uma relação clientelista. Porque a União exige do município a apresentação de documento, que compete a ela fornecer esse documento, só que para fornecer esse documento, ele sai muito caro. Ele sai muito caro. Eu vou te dar, por exemplo, agora nós estamos com um convênio, ou melhor, com o edital da Sulfotur aberto, onde os municípios estão tentando ter qualquer tipo de ajuda para realizar os festejos juninos, agora no meio do ano. Tem municípios que vão ser contemplados de acordo com a capacidade, de acordo com o seu tamanho do projeto, 30, 50, 60, 70, 80 mil. Eu me deparei com uma situação com um município que tinha capacidade de receber 40 mil reais. Mas para poder ele conseguir hoje celebrar esse convênio, ele tem que regularizar um débito de 4 milhões com a Receita Federal. Aí ele vai parcelar esse débito, botar uma parcela de aproximadamente 80 mil reais na mesa para receber 40 mil reais. E nós estamos falando de municípios pequenos, pouco industrializados, com grande dependência de transferências constitucionais, como municípios do Norte e Nordeste. Sim, sim. Os municípios hoje, os grandes bolsões de pobreza, os pequenos municípios, eles vivem essencialmente transferências constitucionais. A partir do momento que você dificulta o acesso, a partir do momento que você diminui essa receita, invariavelmente você vai impactar no funcionamento ordinário do município. Então não tem como. Então é uma coisa que ela só traz efeitos negativos. A regularidade fiscal, a redução da alíquota, ela permitiria você, digamos, ter um efeito cascata positivo. Porque hoje, ela voltando a ser o que é, como já está acontecendo hoje, nesse exato momento, nós teríamos agora o efeito cascata absolutamente negativo. Voltamos para uma situação de bloqueio, voltamos para uma situação de retenções, voltamos para uma situação de completa irregularidade fiscal. E aí, como será a situação dos municípios? Como ficarão? Como ficarão os convênios, os contratos, as operações de crédito? Voltamos a estaca zero. Verdade, doutor Jaime. E se tem uma coisa que tira o sono do gestor, é a retenção do bloqueio do FPM. Eu acho que o senhor recebe lá no seu escritório diversas demandas desse tipo. Qual é o caminho que o prefeito deve
percorrer quando acontece esse tipo de coisa? Wilde, eu posso te dizer que 99% dos casos que batem a porta do escritório são referentes a bloqueios e ou retenções. O que é que está acontecendo na prática? Como eu falei, o município não tem condição de pagar integralmente a obrigação previdenciária, ele vai sofrer primeiro uma retenção, ou quando ele consegue parcelar, ele sofre um bloqueio se deixar uma parcela sem pagar. Na prática, o que é que o prefeito hoje pode fazer? Eu sei que é muito fácil falar de fora, mas é dizer, prefeito, pague tudo em dia. Acontece que, infelizmente, não há condição. Não há condição. A gente sabe a realidade. A gente sabe que as prefeituras hoje vivem uma dificuldade financeira atípica. A gente sabe que realmente é uma situação muito delicada. Então, esse seria, sem sombra de dúvidas, o grande conselho que daria. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que não é possível, o prefeito ele pode, de algum momento, recorrer ao Poder Judiciário para tentar, digamos assim, frear esse ímpeto da Receita Federal. Então, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo que o prefeito pode fazer para poder evitar esse tipo de situação é ele tentar se programar para adimplir integralmente e corretamente no dia certo. O senhor recebe casos desse tipo? Com muita frequência. Com muita frequência. Eu posso te citar, por exemplo, uma situação agora que um município chegou no escritório que ele estava com o FPM bloqueado há mais de 70 dias. Ele tinha uma dívida com a Receita Federal de aproximadamente R$400 mil, só que nesses 70 dias ele ficou com basicamente 6 milhões bloqueados. Então, esse recurso torna-se inacessível. Qual é a forma de solução? Ou ele vai pagar os 400, mas como é que ele paga os 400 se o recurso não pode entrar? Sim. Então, infelizmente, nesse tipo de situação, a busca da solução é somente a judicial. É uma assessoria jurídica que é fundamental para o gestor nesse momento. Hoje, como a gente falou, o efeito que a irregularidade fiscal causa para o município, seja com relação à retenção, bloqueio, proibição de contratar convênios, proibição de contratar operações de crédito, é essencial que o município tenha um olhar, tenha alguém que realmente possa acompanhar de perto essa situação. Porque, às vezes, a gente tem a mania de pensar que é uma questão secundária. Mas hoje, como a gente pôde discutir aqui e dialogar, a gente viu que ela tem um efeito muito ruim para o município. Ela permite o engessamento e aquele recurso que você poderia trazer de fora para garantir investimentos, ele não vai vir. E a gente está falando de municípios pequenos, que muitas vezes não tem um corpo jurídico lá. Sim. Com essa expertise que vocês têm no escritório, não é isso? É isso, porque a Receita ela tem uma dinâmica que a todo instante ela muda as regras, seja de instruções normativas, resoluções, soluções de consulta. Então, se você não tiver um olhar específico para aquilo ali, se você não tiver uma dedicação quase que exclusiva para aquilo ali, você não consegue acompanhar. E aí você não conseguindo acompanhar, você vai estar sempre defasado e isso vai permitir com que a Receita sempre tenha razão nas suas ações. Aí nos seus bloqueios começa a você não ter resultado judicial, nas suas retenções você já não consegue mais restituições, que é uma coisa que normalmente a gente consegue inclusive demonstrar. Por vezes, as retenções ela acontece de forma regular, o município efetivamente deve. Porém, já nos deparamos com diversas situações onde as retenções são irregulares e nós já conseguimos fazer com que a União devolvesse esse recurso para o município. Claro que é difícil conseguir isso no âmbito administrativo, embora já tenhamos conseguido alguns casos específicos. Mas judicialmente, quando a gente consegue comprovar para o judiciário que aquela retenção é indevida, a determinação de restituição acontece. Daí a importância da assessoria jurídica competente. Obrigado. Mas realmente é necessário. É necessário ter um olhar especial e bem dedicado a essa questão fiscal dos municípios. Doutor Jaime, essa é a casa dos municípios da Bahia. A UPB tem uma história de 60 anos, completa agora em agosto. E assim, não se furtará de lutar por essa causa, né? A gente tem mobilizações agora nos próximos dias em Brasília. Temos a marcha que a gente aguarda aí que tenha uma grande participação dos prefeitos e prefeitas da Bahia. A UPB que tem essa penetração no Congresso Nacional, essa articulação muito forte através dos seus deputados, senadores aqui do nosso estado, uma bancada que é muito atuante. Então, assim, a gente também precisa deixar aos nossos prefeitos e prefeitas uma luz, né? Uma informação, assim, de que a gente tem uma luta, sim, para seguir aí e que a gente está muito confiante que essa desoneração possa fazer valer e trazer justiça fiscal, como o senhor disse, para os municípios. Perfeito. Volto àquele comentário inicial. Eu tiro o chapéu para o UPB, porque eu vivo a situação dos municípios, prestando assessoria aos entes públicos, prestando assessoria aos gestores, e consigo enxergar na pele o sofrimento. E, paralelo a isso, eu vejo uma UPB totalmente engajada com esse sofrimento dos municípios. Chega a ser, digamos assim, visível aos olhos o quanto isso afeta hoje a UPB.
o quanto a UPB está abalada e triste com essa medida do governo federal, que foi uma conquista municipalista. E o empenho é visível. O empenho é visível. A gente tem uma diretoria muito atuante, que foi fundamental para algumas outras conquistas que a gente teve ao longo do último ano. A gente teve a questão do FPM, que a gente teve a queda muito brusca do FPM. Tivemos a recomposição através também de uma proposta que nasceu aqui na Bahia. A gente teve o ICMS desonerado, né? Então, essa receita também pôde voltar e foi anunciada aqui na Bahia durante a caravana federativa, através de uma pressão também que a UPB tem feito. Então, assim, a gente já tem aí outras conquistas dessa diretoria e a desoneração será mais uma. Teremos muita fé nisso. Estarei aqui torcendo, pronto para aplaudir e reconhecer mais do que nunca o papel da UPB nisso aí. Porque, de fato, é quem hoje tem uma mobilização, é quem, de fato, está fazendo força para fazer isso acontecer. E lhe digo, invariavelmente será reconhecido pelos municípios também, porque é visível o que a diretoria está fazendo, é visível que o presidente está realmente empenhado nessa conquista. Pronto. Se eu tiver mais alguma coisa para colocar, a gente está finalizando aqui. Mais uma vez, só queria agradecer a oportunidade, reiterar a minha disposição para qualquer esclarecimento, qualquer coisa que julgar necessário, e conte comigo para precisar. E estarei aqui para bater palma, esperando a desoneração, o resultado positivo disso aí, para que o presidente Quinho consiga mais uma vez engajar o Congresso, consiga mais uma vez trazer o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para comprar essa ideia e mostrar que, como ele mesmo falou, se nós não ajudarmos os municípios, de nada serve a política. E Quinho é de fazer, viu, gente? Nosso presidente é de realização. Agradeço muito, doutor Jaime, a sua presença aqui e seus esclarecimentos. Agradeço também a você que esteve conosco, acompanhando todas essas orientações e essa discussão tão importante para os municípios baianos e brasileiros. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Muito obrigado.